Nos últimos dias, nós temos visto uma atuação do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de fiscalizar as empresas optantes pelo Simples Nacional que deixaram de recolher o ICMS de 5% decorrente das compras feitas de fora do Estado. É o chamado diferencial de alíquota do ICMS de 5%, que tanto vem atrapalhando e prejudicando as operações praticadas pelas empresas varejistas do Rio Grande do Sul optantes pelo Simples Nacional. Apenas para retomar alguns pontos. Desde fevereiro deste ano, que as empresas, tanto as optantes pelo Simples quanto as que não são optantes pelo Simples, que são varejistas, são obrigadas a informar os valores das compras e aplicação da alíquota de 5% dessa diferença para o Estado do Rio Grande do Sul. As empresas que não estiverem fazendo essa informação estão cometendo um crime, estão violando a lei tributária e isso pode trazer reflexos futuros. Em relação às empresas que estão declarando, elas ou estão depositando os valores em processos judiciais e o depósito do valor do ICMS mensalmente, ele tem o mesmo efeito do pagamento, ou seja, a empresa que está depositando vai ficar com a regularidade fiscal em relação ao fisco estadual. Existem também empresas que estão declarando e não estão pagando. Nesses casos, qual é o reflexo? A empresa pode ser inscrita em dívida ativa, que é a inscrição da dívida para futura cobrança via execução fiscal. Nesses casos, a gente apenas alerta que a empresa vai precisar se defender judicialmente até que essa dívida seja cobrada. Bom, recentemente o Estado tem adotado uma nova sistemática de cobrança desse valor de ICMS. O que ele está fazendo? Ele está informando as empresas que estiverem com essas parcelas em aberto, que se elas não regularizarem esses valores, serão excluídas do Simples Nacional. O que é essa exclusão e quais são os efeitos dessa exclusão? Toda pequena e microempresa que opta pelo Simples Nacional, ela pode fazer o recolhimento tanto das contribuições previdenciárias e outras contribuições com uma alíquota simplificada. No entanto, a Lei Complementar 123 impõe que essas empresas não possam ter débitos em aberto perante a Fazenda Municipal ou a Fazenda Estadual. Ou seja, se a empresa do Simples Nacional não está recolhendo o ICMS da diferença de alíquota, ela possui uma pendência perante o fisco estadual que permite que ela possa ser excluída do Simples. Recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul tem enviado cartas a várias empresas que estão nessa situação, dizendo que a partir do mês de outubro elas serão excluídas do Simples Nacional e os efeitos dessa exclusão vão se operar a partir de janeiro de 2013. O que as empresas que receberem essas cartas de exclusão do Simples Nacional podem fazer? Elas terão 30 dias para apresentar uma defesa administrativa justificando o porquê elas entendem que podem permanecer no Simples Nacional. Em outras palavras, elas terão 30 dias para apresentar uma defesa, apresentando os seus argumentos, demonstrando que elas não estão com o débito do ICMS com exigibilidade suspensa. Pegando um exemplo, uma empresa que está fazendo o depósito desses valores num processo judicial, ela não está com a dívida pendente, ela está depositando essa dívida. Só que mesmo depositando, ela é obrigada a apresentar a defesa administrativa, demonstrando que ela está fazendo esse pagamento. O fisco muitas vezes não consegue processar o depósito judicial e aí acaba cometendo alguns equívocos de exclusão dessas empresas do Simples. Uma outra situação que também está começando a acontecer é o envio de autos de lançamento. São autos de infração cobrando o valor do ICMS acrescido de juros e de multa. O que é isso? São os casos das empresas que não recolheram o ICMS da diferença de alíquota dos anos de 2009, 10 e 11. Nesses casos, essas empresas, quando receberem os autos de lançamento, ou poderão pagar esse valor à vista e aí terão desconto de multa, ou poderão parcelar o valor desse auto de lançamento, ou no prazo de 30 dias poderão apresentar uma defesa administrativa. Para terminar, a gente relembra do quê? Que essa matéria em relação à cobrança da diferença de alíquota do ICMS para as empresas do Simples Nacional, isso ainda não foi julgado no Poder Judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. Existem 2 recursos extraordinários em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal que vão determinar se essa cobrança é devida ou não. Nesse sentido, a luta continua para aquelas empresas que querem questionar esta matéria. As possibilidades de defesa administrativa são possibilidades viáveis
E aqueles que quiserem parcelar, que busquem então as melhores alternativas de pagamento à vista ou de parcelamento.